Vamos então para o nosso estudo Agenda Cristã, o texto número 38. Não estrague seu dia, é a proposta de André Luiz para as nossas reflexões, e ele traz aqui algumas dicas importantes, para que a gente mantenha a nossa jornada diária com equilíbrio, com serenidade, produzindo, iluminando, acolhendo, que é o papel de todo bom cristão que nós desejamos ser, que nós nos esforçamos para ser. E lembrando sempre que nessa nossa vida de relacionamentos e também de tantas experiências que nós temos, é muito natural que nós vivamos experiências que muitas vezes provocam sobre nós um efeito negativo. A grande questão que nós levantamos, e já que essa é uma situação que atinge a todos nós, temos ali as nossas frustrações, decepções, aborrecimentos, é o que nós vamos fazer com esse sentimento que acabou sendo provocado, estimulado dentro de nós. Nós podemos absorvê-lo e transformando também o nosso psiquismo, as nossas emoções, fazendo com que nós sejamos verdadeiros focos de negatividade. Nós podemos, além de assimilar e guardar isso para nós, exteriorizar e atingir as pessoas que estão próximas a nós, aquelas que diretamente são atingidas por esse nosso estado emocional, ou indiretamente, quando elas então acabam colhendo o resultado daquilo que nós fazemos. Então, quando nós falamos sobre o verdadeiro cristão, aquele que é o trabalhador, aquele que é o representante do amor divino, do amor de Jesus aqui no nosso meio, porque esse é o nosso papel. Quando nós lemos na doutrina espírita que nós somos os trabalhadores da última hora, a grande pergunta que nós fazemos é exatamente que tipo de trabalho que nós realizamos que traria para nós essa representação do papel que nós temos. Que trabalho seria esse? O trabalho mais simples de todos é exatamente levarmos a palavra, levarmos o exemplo, as boas vibrações no ambiente onde nós nos encontramos. Lembramos que Jesus, quando convivia com as pessoas, o papel que ele tinha principalmente era levar a sua mensagem através do exemplo. E esse exemplo vinha nas atitudes, na palavra, nos gestos, no sorriso. Assim também para nós temos esse compromisso de vivermos então essa responsabilidade de termos esse trabalho de levar essa mensagem do Evangelho, e ela começa principalmente no modo como nós vivemos. É muito interessante, porque sempre que nós pensamos em caridade, nós pensamos numa atitude, podemos dizer assim, ativa diante das pessoas, ou seja, nós temos a intenção de realizar a caridade. Por isso então nós escolhemos onde, quando, como, com quem. E aí nós vamos definindo então, eu vou agir dessa forma com aquela pessoa. E nós nos esquecemos que a nossa simples presença, a nossa simples ou as nossas simples atitudes também tem esse valor de caridade. Por isso então esse policiamento que nós fazemos sobre o nosso estado interior, diante das experiências que todos vivem, ninguém ali está isento de experiências provocativas, difíceis, num mundo como o nosso, de provas e expiações. Até mesmo aquele que se coloca numa condição de mais equilíbrio, de maior sabedoria no mundo como o nosso, até mesmo esse passa por essas situações. Nós temos ali as referências no nosso meio, como por exemplo Chico Xavier, Madre Teresa, esses nomes são sempre recorrentes nos nossos estudos, porque acho que merecem
sempre o nosso reconhecimento por aquilo que fizeram e a forma como viveram. Mas certamente nós encontraríamos ali várias e várias pessoas, incontáveis exemplos aqui no nosso meio. Então nós pegamos essas pessoas que viveram esse estado de espírito tão elevado e nós nos perguntamos como era a vida dessas pessoas. Será que elas estavam isentas das experiências difíceis, das situações dolorosas que atingem pessoas comuns como nós? Pessoas simples que têm ali na sua rotina os seus compromissos, as suas obrigações, os seus relacionamentos, será que elas estariam isentas disso? Pelo contrário, exatamente pelo fato de estarem numa condição mais elevada, num ambiente tão inferior ainda, tão limitado como o nosso, certamente eles viviam muito mais contrariedades. Porque quanto mais embrutecido o indivíduo é, no mundo onde a brutalidade é algo normal, menos ele se sente atingido, embora ele seja constantemente bombardeado por esses estímulos, por essas provocações. Então ele simplesmente entra em sintonia com o mundo que vive e para ele é algo absolutamente normal. Quando, porém, alguém se coloca numa condição mais elevada e sente o impacto desse mundo, desse ambiente mais embrutecido, certamente ele sofre muito mais. Aí então, quando nós pegamos essas referências e pensamos assim, no caso, por exemplo, mais próximos a nós, o exemplo de Chico Xavier, como era o seu dia a dia? Qual exatamente as atividades que ele realizava que trazia para ele, ou as situações que ele vivenciava, que trazia para ele essas provocações tão dolorosas? Aí nós lembramos dessas frustrações, nós lembramos das decepções, das críticas, dos nãos que ele recebia, das lágrimas que muitas vezes ele derramava diante dessas dores, mas ao mesmo tempo também das consolações que ele recebia. Então no nosso dia a dia nós também nos encontramos nessa mesma condição. Ainda temos ali as nossas limitações e temos ainda muitos atributos a serem desenvolvidos, mas o mais importante é quando nós olhamos para dentro de nós e começamos a fazer uma avaliação daquilo que nós trazemos como valor, nós trazemos como conteúdo moral e a forma como nós utilizamos esses recursos diante de tudo aquilo que nós vivemos dia após dia. Porque nós não pensamos em grandes eventos, porque amanhã, porque semana que vem, porque o ano que vem. Nós pensamos no hoje, pensamos no amanhã, pensamos no depois, porque o nosso desenvolvimento ele acaba sendo construído diariamente. Cada dia que nós acordamos, cada experiência que acontece no nosso dia, todas essas situações são determinantes para o nosso crescimento. Da mesma forma que num dia pode surgir uma situação negativa capital, que pode alterar completamente a nossa trajetória terrena, da mesma forma no nosso dia a dia também pode surgir uma situação capital que vai transformar positivamente aquilo que é o caminho que nós percorremos. Nós não temos assim, por exemplo, uma agressão, um crime, uma derrota muito grande. Não acontece muitas vezes em situações completamente imprevisíveis. Como, por exemplo, uma situação que é marcante para nós, uma desencarnação súbita. O indivíduo acorda, vai realizar seus trabalhos, de repente ele desencarna. Então nós vemos assim que o nosso dia ele vai trazendo para nós experiências a cada minuto, a cada segundo. Então é importante que nós valorizemos cada instante da nossa trajetória e nessa valorização exatamente fazer com que valha a pena nós vivermos esse momento de um modo positivo. Tic-Tac lembrou que se Jesus sofreu o que sofreu, para nós qualquer pedrada é lucro. A diferença, Tic-Tac, é como nós reagimos diante disso. Por isso que nós lembramos, nós trouxemos aqui aqueles espíritos que são mais próximos a nós, apesar da distância que nós temos deles. No caso do Chico, por exemplo, certamente também ele levava muitas pedradas, mas o equilíbrio que ele tinha, apesar também das suas limitações,
Porque, como eu falei para vocês, ele também tinha os seus aborrecimentos, ele também chorava escondido diante das situações. Mas tem até uma frase que ele mesmo lançou para nós, né, que o espírito chora, mas ele chora escondido, depois lava o rosto e continua trabalhando. E essa mensagem não deve ser restrita apenas aos próprios espíritas, mas a todas as pessoas que trazem, né, esses valores, essas virtudes dentro do coração. E esses então são as nossas referências. Angelina lembrou, né, da médium Elizabeth Desperance, seu sofrimento a partir da infância, mais próximos a nós ainda, Angelina, assim como também Elizabeth Desperance, nós temos a Dona Ivone do Amaral Pereira, que conta ali a sua vida como se não bastassem todas as suas experiências negativas que continuavam muito vivas na sua memória. Ela também vivia as suas frustrações, as suas decepções. Então, olhando para essas referências, nós fazemos então uma autoanálise. Começamos a nos avaliar e perguntarmos exatamente, né, de que forma que nós conduzimos nossas vidas. Aqui então nós temos nesse título: Não estrague seu dia. E esse não estrague seu dia é não estrague o nosso próprio dia, não estraguemos o dia dos outros, não permitamos que os outros estraguem o nosso dia, mas que nós vivamos, né, nessa plena alegria de viver. Essa alegria de viver significa também sabermos lidar com as decepções, lidarmos com os efeitos negativos. Então André Luiz traz para nós aqui algumas dicas importantes. A primeira coisa que ele diz para nós: a sua irritação não solucionará problema algum. Sua irritação não solucionará problema algum. E aí nós vemos então, né, Vanessa, bom dia, Badawi. Então nós temos assim, né, nas situações de trânsito, situações de relacionamento dentro de um estabelecimento comercial, numa situação na nossa família, no nosso dia a dia, surgem aquelas situações em que trazem para nós uma irritação. A pergunta é: o efeito daquela provocação foi a irritação. Mas como a proposta para nós é não estragar o nosso dia, aquela irritação vai trazer qual resultado exatamente diante do problema que nós estamos vivendo? Certamente a tendência é piorar. Certamente a tendência é trazer para nós um efeito pior, agravando aquilo que nós estamos vivendo. Quando se fala em irritação, a imagem que me veio agora à mente foi uma pessoa que vai, por exemplo, ser atendida num determinado estabelecimento, num laboratório, numa loja, num hospital, qualquer lugar que vá. Aí então ele sofre ali aquela decepção, e aí então ele se irrita e agride aquele funcionário que está atendendo. Então certamente ele vai dizer assim: não, porque eu fico indignado, porque eu tenho que fazer isso, porque aquilo está errado, e ele desconta em cima do outro. Então, na verdade, a ideia que nós temos é certamente encontrar a solução. Mas a pergunta que nós fazemos é: de que forma que nós estamos fazendo isso? Porque ao estragarmos nosso dia com essa irritação, nós criamos dentro de nós uma corrente vibratória tão negativa que prejudica não apenas o nosso próprio psiquismo, mas prejudica também a nossa saúde física. Afetando o outro, nós provocamos nele o mesmo efeito. E aí então nós vamos perpetuando cada vez mais aquele estado negativo de uma irritação hoje, porque certamente aquela irritação que se exterioriza faz parte de um comportamento natural do indivíduo. Então ele não vai fazer isso apenas naquele momento. Ele vai fazer isso em todos os momentos em que surgirem situações negativas para ele. Então isso faz parte da sua vida natural, em que ele vai semeando então a sua negatividade, a sua agressividade. E certamente, lembrando que todos nós temos uma proposta de evolução espiritual, todos nós, conscientemente ou inconscientemente, nós temos essa proposta. Para nós, que abraçamos uma filosofia, que nos oferece recursos, que nós abraçamos
para realmente nos transformarmos, ou seja, nós temos realmente vontade de fazer com que as coisas funcionem, diferentemente do que nós vemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Pessoas que vivem, acordam, passam ali o seu dia com suas atividades, dormem, fazem isso repetitivamente, sem terem noção do porquê de tudo isso. Reencarnaram e não se deram conta que estão aqui para um compromisso tão importante que é a própria evolução. Então eles vão vivendo, na verdade, de acordo com aquilo que a vida vai oferecendo. É exatamente aquela situação, como diz aquela mensagem, deixa a vida me levar. Só que a vida levar, a vida que me leva, ela muitas vezes se assemelha a um grande oceano, que chegando ali às margens, né, nas praias, naquela parte mais próxima, ela tem ali as suas ondas. Então ela fica me jogando contra as pedras, fica fazendo ali todas as suas evoluções, que são bastante naturais, e eu simplesmente não tenho controle de nada. É a vida que vai determinando o que eu penso, é a vida que vai determinando o que eu sinto, o que eu faço. E aí então eu saio na rua, encontro alguém que passa na minha frente, dependendo da reação daquela pessoa, eu vou ter um dia melhor, um dia pior, ou vou ter um dia indiferente. Ou seja, são as circunstâncias exteriores que vão determinar o modo como eu vou viver minha vida. E não eu que determino como vai ser minha vida. Quando eu tenho essa proposta de dizer assim, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero fazer do meu mundo melhor, eu quero fazer valer a pena a minha existência. Então eu vou fazer de tudo para que eu tenha bons sentimentos, bons pensamentos, para que eu tenha atitudes que sejam positivas, proveitosas, construtivas. E não será o outro ou as circunstâncias que vão determinar aquilo que existe dentro de mim. Então, no momento em que eu percebo que eu recebo um estímulo negativo, o problema é daquele que criou, não meu. Eu não vou permitir que isso me atinja. Não vou permitir que as aflições do outro se transformem nas minhas próprias aflições. Então, por isso, a irritação não solucionará nenhum problema. Eu sempre tenho que tentar encontrar o problema com serenidade, com equilíbrio, valorizando aquilo que eu estou semeando. Agora, o mais importante, quantas vezes nós pegamos esse lixo psíquico que existe no mundo exterior e nós trazemos para dentro de nós e depois levamos para dentro de nossas casas. E aí, dentro daquele ambiente de intimidade do círculo familiar, nós ficamos muito à vontade para despejar sobre os outros aquilo que nós trouxemos da rua. Quantas vezes isso acontece? Tivemos um dia péssimo, e aí nós transformamos o ambiente familiar num ambiente péssimo, porque nós não sabemos separar aquilo que pertence ao mundo, aquilo que me pertence e aquilo que pertence à minha vida familiar. Diz para nós aqui ainda mais uma dica. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. O que significa isso? O nosso mundo hoje, ele é regido por regras, exatamente para que nós possamos ter uma vida em sociedade equilibrada. Nós temos direitos, nós temos deveres, nós temos regulamentações. Se por acaso eu desejo alguma coisa que vai contra aquilo que é da regra geral, aquilo que André Luiz chama para nós, aquilo que existe dentro da sabedoria divina, não adianta ficar contrariado por não conseguir aquilo que eu quero, se as coisas não funcionam da forma que eu quero. Porque nós lembramos que o mundo não funciona por sentimentos individuais, por intenções individuais. O nosso mundo funciona a partir de um pensamento coletivo, mais uma vez em que todos têm direitos e todos têm deveres, e que nem tudo funciona da forma como nós gostaríamos. Então eu gostaria, por exemplo, como acontece muitas vezes, de comprar alguma coisa, de ganhar alguma coisa, de fazer parte de um determinado grupo, de ter aquele emprego, e aí as coisas não funcionam do modo como eu gostaria. Porque afinal de contas o nosso mundo, infelizmente, ele funciona ainda
com concorrências, ele funciona ainda com oportunidades que nem sempre são oportunidades que me favorecem, mas podem favorecer os outros. E aí então eu fico contrariado. Nessa contrariedade eu mudo meu semblante, mudo ali o funcionamento das minhas funções fisiológicas básicas, meu organismo se transforma, e aí então eu começo a viver aquela negatividade em função das decepções e das contrariedades que me afetam. Só que tudo isso não vai alterar a natureza das coisas. Se aquilo que me contrariou segue regras que devem ser seguidas, o meu estado emocional não vai mudar essa realidade. Então, na verdade, eu tenho que buscar aquilo que me favorece dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas capacidades. E algumas vezes contando com aquilo que nós chamamos de sorte para receber aquele benefício. Mas nós lembramos sempre que muitas vezes quando nós temos uma situação que me favorece, ela pode também favorecer outras pessoas. Então aquilo não me pertence, efetivamente. Pode ser conquistado diante de algumas situações, diante de algumas circunstâncias, assim como também pode beneficiar o outro. E como nós vivemos ainda aquele pensamento bastante individualista, aquele pensamento que diz que eu sou o mais importante do mundo, e tudo aquilo que os outros desejam, ou tudo aquilo que os outros desejam ser, é tudo secundário para mim, é um pensamento geral. No mundo que nós temos, né, lá, Miriam? No mundo em que nós temos quase 7 bilhões e meio de pessoas, são 7 bilhões e meio de pessoas querendo para si próprias situações e detalhes que podem favorecê-las. E a pergunta é, quem vai levar se todo mundo quer? Aí nós entramos naquele pensamento popular que diz para nós que vence o mais forte. Ou então, aquilo que lamentavelmente foi rotulado como a lei de Gerson, o mundo é dos espertos. E é então o que vale, na verdade, é o fim, não os meios. Também uma passagem atribuída a Maquiavel diz para nós que os fins justificam os meios. O que importa é que eu quero, não a forma como aquilo vai ser alcançado. Só que isso traz para nós um benefício imediato. Só que depois traz uma fatura que vem a longo prazo, que fica bastante difícil de ser quitada, ou será quitada de uma forma bastante dolorosa. Porque o preço que nós pagamos para algo que vai trazer para nós um benefício imediato pode ser um preço que vai trazer uma dor a longo prazo. Então as nossas contrariedades, nós temos que ter muita lucidez para tratar delas. Se aquilo que eu não consegui alcançar não foi possível devido a regras, a oportunidades, a merecimentos, eu não tenho que ficar contrariado. Eu tenho que, na verdade, me esforçar para buscar esse resultado positivo, seguindo exatamente as regras, seguindo exatamente a natureza das coisas. Depois nós temos aqui, Brás, bom dia. Os desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. É algo muito parecido com as contrariedades. Os desapontamentos, as decepções. Nós estamos numa época, né, em que é muito comum nós vermos isso nas pessoas que buscam o seu espaço no mercado de trabalho, jovens prestando vestibular, ou prestando vestibulares pelo país afora, tentando ali conquistar o seu espaço, e infelizmente nem todos conseguem alcançar. Por termos vagas limitadas, somente aqueles que apresentam as verdadeiras condições conseguem entrar, conseguem conquistar. E aí então fica aquela grande decepção. Só que a decepção, na verdade, não deve ser para nós um estímulo para nos estagnar. Aquele desapontamento inicial deve ser para nós um estímulo para continuarmos perseverando. Porque se naquele momento não deu certo,
eu tenho que fazer uma avaliação para saber exatamente por que eu não consegui aquilo, e depois me esforçar com o tempo para realizá-lo. Porque se tiver que me pertencer, vai me pertencer. A mesma coisa acontece também dentro dos nossos relacionamentos. Quantas vezes ficamos desapontados dentro de um relacionamento? Então, em vez de nós, mais uma vez, nos estagnarmos, nos colocarmos naquela condição de depressão, temos que fazer uma avaliação exatamente de entender as causas, de entender os efeitos e qual é o trabalho que deve ser realizado para transformar aquela situação. Depois nós temos aqui o mau humor. O seu mau humor não modifica a vida. E aí é algo que nós encontramos, infelizmente, com tanta facilidade no nosso cotidiano. Conforme nós vamos então sendo minados nas nossas expectativas, queremos ter uma vida feliz, e essa felicidade, infelizmente, é ainda mal interpretada, né? Porque a felicidade para nós é o prazer, é o conforto, é o ter, é o ser. Então, conforme a gente não vai alcançando esses objetivos, as nossas expectativas então vão sendo minadas. Os nossos valores, os nossos sentimentos. E aí então nós vamos transformando o nosso estado de espírito. Começamos a demonstrar a nossa infelicidade, começamos a demonstrar aquilo que foi mostrado para nós, uma maior irritabilidade, um estado negativo, um estado depressivo. Não que muitas vezes isso não se justifique, dependendo da situação dolorosa que nós estamos vivendo. Mas até mesmo diante da situação dolorosa, nós temos que trabalhar o nosso estado emocional, o nosso estado psíquico, para transformar aquilo, para reverter de uma forma positiva, procurando ali as soluções, tentando modificar aquilo que não está dando certo. Só que nós falamos, na verdade, antes de chegarmos nessas situações mais críticas, falamos em situações simples do nosso cotidiano. Pessoas que trazem aquela conversa negativa, que tem uma opinião negativa das coisas, nada tá bom, nada serve, nada para ela alegra, ela não é capaz de alegrar as pessoas. E aí então pergunta, mas por que você é assim tão mal-humorado? Ele vai dizer assim, porque nada dá certo, porque nada é do jeito que eu quero. E André Luiz diz assim, o seu mau humor não modifica a vida. Então é aquele momento de nós despertarmos e falar assim, mas espera aí, se eu estou mal-humorado porque as coisas não estão dando certo, eu preciso mudar o estado do meu humor para fazer com que as coisas se transformem e comecem a dar certo. E não ficar alimentando cada vez mais essa negatividade. Nós já tivemos a oportunidade de estudar no livro Céu e Inferno 3 psicografias de espíritos que desencarnaram num estado de completo desânimo, de completa depressão. Não tá bom, não estava bom quando estavam encarnados, não ficou bom depois de desencarnarem, exatamente porque esse estado de mau humor acompanha o indivíduo onde quer que ele esteja. Ele leva consigo essa qualidade das suas vibrações. E como nós colocamos no início, quantas e quantas vezes nós vivemos as nossas vidas completamente inconscientes do objetivo que faz com que nós estejamos aqui. Eu vivo dia após dia, vou ali lutando, muitas vezes aquela luta que não traz o resultado que eu gostaria. E aí então eu vou fazendo, dia após dia, o meu estado de humor vai se transformando, o meu estado emocional, psíquico vai se transformando de uma forma negativa também. E aí então eu não faço nem ideia do porquê eu estar aqui, ou do porquê eu estar vivendo essas situações. Nós temos na doutrina espírita o esclarecimento que traz para nós sobre o propósito das nossas existências.
o porquê das dificuldades que nós vivenciamos, a forma como nós temos que trabalhar para encontrar as melhores soluções e promover as transformações necessárias dentro de nós. E quando nós assimilamos essas orientações, nós ficamos mais atentos com relação ao nosso estado íntimo e com relação ao modo como nós vivemos as nossas vidas. E esse é um esforço constante para vencer exatamente todas essas situações que nós estamos enfrentando. Porque não importa qual é a situação, ela virá. Ela faz parte do roteiro da nossa existência. Estamos vivendo num mundo em que a inferioridade ainda é muito grande, trazemos os compromissos negativos que nós mesmos criamos no passado, então as situações virão. A pergunta é, como essas situações vão ser vivenciadas? É aí que vem a grande resposta para todos nós. Diz para nós aqui Hamed que não importa as situações que chegam até nós, porque muitas vezes são situações que não dependem de nós, mas existe uma única forma de lidar com elas. É através do amor. Não esse amor equivocado que nós ainda confundimos com paixões. É o amor por nós mesmos, é o amor pelas pessoas, é o amor pelas atividades, é o amor pela vida. Por isso então esse mau humor que nós infelizmente deixamos se instalar dentro de nós, é um lixo que nós acumulamos. É aquele lixo emocional, aquele lixo psíquico que nós guardamos e fica depois criando ali os seus miasmas, criando ali todas as suas pestilências, palavras difíceis, mas na verdade são insetos, germens, cheiros que nós guardamos dentro de nós. E quantas pessoas vivem esse estado de negatividade no nosso círculo social, no nosso círculo familiar? Nada tá bom, nada presta, não tem sorriso, não tem bom dia, não tem educação. Quando nós percebemos isso nas pessoas, nós temos que fazer com que essa referência seja para nós um espelho, para que nós nos perguntemos se nós não somos aquelas pessoas. E exatamente o que nós estamos fazendo de nossas vidas. André colocou para nós, e muitas vezes as pessoas carregam esses sentimentos por anos, e não adianta nada, perda de tempo. André, sabe por que fica durante tanto tempo? Porque não se deram conta ainda do porquê estarem aqui. Qual é o sentido da vida? E aí então a vida da pessoa gira em torno, eu conheço, tivemos pessoas na minha família que são assim. Um tio que desencarnou com mais de 80 anos, em que a vida dele era reclamar, era falar mal, era isso, era aquilo. E aí nós pensamos, poxa vida, imagina um espírito desse chegando no mundo espiritual, em que a única coisa que ele semeou, apesar da sua produtividade, de ser uma pessoa querida, né, pela proximidade da família, ele como indivíduo viveu essa negatividade. É aquela situação em que você não consegue estabelecer 10 minutos de conversa que não sejam reclamações, que não sejam queixas. E nós? Será que nós estamos vivendo isso? Será que aquilo que nós compartilhamos com as pessoas no nosso dia a dia não é um compartilhamento negativo também, que nós deixamos as pessoas piores do que elas estão? Tico até colocou, né, se está ruim, com a revolta ficará pior, e infelizmente vira um círculo vicioso. Está ruim, fica pior, se ficou pior, ficou ruim, eu fico pior ainda, e aí então a gente vai alimentando isso durante uma existência inteira. Até que surge uma situação em que faz com que nós despertemos a nossa consciência e nós nos perguntemos, espera aí, isso está errado. O Braço coloca, uns falam, se chover canivete, com certeza cairá na minha cabeça, né? Ó vida, ó céu, ó azar. Diz aqui para nós também, vamos lá. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus, desculpem. A dor. Cada um de nós tem a nossa própria cota. É a dor física, é a dor moral,
que também podemos chamar de dor emocional. É aquele momento em que o coração dói, o estômago aperta, o desânimo acaba nos abatendo. Todos nós vivemos isso e ninguém está imune. Falamos no início daquelas referências, daqueles espíritos, né, que viveram aqui no nosso mundo e que vivem no nosso mundo, né, dentro de um padrão moral mais elevado, como se eles estivessem isentos da dor. A dor certamente vem como uma resposta da vida que nós levamos nesse tipo de ambiente, mundo de provas e expiações. E a dor, como lembra Joana de Ângeles, é uma grande professora, porque ela vai fazer com que nós façamos uma avaliação profunda daquilo que nós estamos vivendo. Essa dor foi provocada por mim? Foi provocada pelos outros? Será que eu tenho responsabilidade? Será que faz parte das circunstâncias que eu vivo? A dor me atingiu. E a dor, na verdade, ela não é um elemento paralisante. Ela deve ser entendida como um elemento estimulante. Porque se existe dor, é porque algo se encontra errado. Algo está errado. E eu preciso então trabalhar para transformar isso de uma forma positiva. Muitas vezes, Tico e Teco, infelizmente a dor vem como um remédio. Ou a dor vem como um resultado do próprio tratamento. Não fazemos muitas vezes cirurgias para corrigir uma determinada situação e ficamos aquele período de convalescência, sentindo ali os incômodos, as limitações e as dores. Serve para despertar em nós a consciência de que alguma coisa está errada. Então nós temos que buscar dentro de nós a resposta, lembrando que a nossa dor não vai fazer com que o mundo passe e pare de girar. Não vai fazer com que os nossos compromissos exijam a nossa atenção. As pessoas do nosso relacionamento precisem da nossa presença. A dor, na verdade, nos despertou, mas o nosso trabalho continua. Então, mesmo no momento em que nós estamos, muitas vezes, chorando, entristecidos, feridos, a vida continua. Temos, então, que juntar forças dentro de nós, e quando essas forças dentro de nós não são suficientes, busquemos as forças fora de nós. Quantas vezes nós temos a instrução de elevar o nosso pensamento ao mundo espiritual, entrando em sintonia com Deus, entrando em sintonia com Jesus, com os amigos espirituais, para que nos deem esse estímulo, essa força, para continuarmos as nossas lutas. Buscarmos um ambiente favorável, buscarmos um ombro amigo, uma palavra amiga, fazer tudo aquilo para nos transformar, para não deixar que essa dor nos paralise, porque a dor, quando ela provoca o seu efeito e ela nos coloca naquela condição de imobilidade, simplesmente agravamos tudo aquilo que nós estamos vivendo. Não temos aquelas situações em que nos encolhemos ali numa poltrona, numa cama, e ficamos ali chorando, lamentando. Então, na verdade, a pergunta é: qual foi a causa dessa dor? Será que essa dor não veio muito mais pela minha reação do que pelo efeito em si? Porque situações que nós vivemos, como nós colocamos um pouco mais acima aqui, André Luiz colocou, ele disse para nós que são coisas que fazem parte, são situações que fazem parte da natureza das coisas. Então nós temos ali aquele emprego que foi perdido, aquele relacionamento que foi frustrado, uma perda que nós tivemos, faz parte da natureza das coisas. E é então muitas vezes a nossa reação, que infelizmente é o que mais acontece, é uma reação por um orgulho ferido, por uma carência que nós alimentamos. Muitas vezes a dor tem a sua razão de ser, porque é algo que realmente nos afeta, transforma a nossa vida, complica as situações que nós estamos vivendo, mas outras tantas vezes são simplesmente reações que nós temos, o que mostra exatamente a nossa fraqueza diante das experiências da vida.
Então nós temos que trabalhar para transformar isso de modo positivo. Porque conforme André Luiz diz aqui na próxima mensagem, a sua tristeza não iluminará os caminhos. O que ilumina o caminho, na verdade, para nós é sempre a alegria, a boa vontade, a disposição, mesmo diante das adversidades. Uma palavra que é muito utilizada dentro dos textos doutrinários ou nas mensagens que nós temos contato são as vicissitudes. Vicissitudes significam alternância das situações. Um dia está bom, outro dia não está. Outro dia eu estou ali disposto, feliz, outro dia eu estou vivendo uma situação adversa. Então eu tenho que trabalhar o meu equilíbrio para manter sempre aquele padrão mental. As coisas estão bem? Eu estou bem. As coisas estão complicadas? Eu preciso estar bem para enfrentá-las. Porque somente essa motivação, essa determinação, esse equilíbrio vai fazer com que os caminhos sejam iluminados. E depois diz ainda, o seu desânimo não edificará ninguém. E edificarmos o nosso mundo é sempre algo difícil, edificarmos os outros então mais difícil ainda. Porque muitas vezes não conseguimos lidar com as nossas próprias dificuldades, imaginemos com as dificuldades dos outros. Então tudo isso que nós estamos vendo, ele trouxe para nós aqui a irritação, as contrariedades, os desapontamentos, o mau humor, a dor, a tristeza, o desânimo. Todos esses elementos são, na verdade, âncoras que nos deixam presos e muitas vezes até nos afundam. E nós temos que lutar constantemente contra elas. Diz aqui para nós que as suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da própria felicidade. Palavras fortes, porque nós queremos conquistar a felicidade, a verdadeira felicidade. A felicidade de produzirmos, de nos realizarmos, de transformarmos, de ajudar em transformações. Diante das situações negativas, as lágrimas acabam surgindo. Sim, mas mais uma vez, como lembra Chico, podemos chorar, mas choremos escondido. Depois nós lavamos o rosto e continuamos o trabalho. O trabalho em benefício de nós mesmos, o trabalho em benefício do próximo, do mundo que nós vivemos. Porque as lágrimas, elas não substituem o suor. E o suor é resultado do esforço, é resultado da determinação. Ele é, na verdade, resultado das transformações. Tic-tac lembrar é difícil entender. Para agradecer por uma dor que nos atinge, há necessidade de equilíbrio muito grande para lidar.